Olá, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Hoje estamos falando um pouco sobre o chamado e assim como eu falei, todos os dias estarei aqui lendo com vocês a passagem que vocês vão estar aí na casa de vocês meditando. Eu vou falar, ensinar um pouco das coisas um pouco mais difíceis, que para muitas irmãs, né, para algumas irmãs acaba sendo um pouco complicado, principalmente aquelas que são novas, né, convertidas, estão começando agora, fica um pouco difícil compreender o que fala a Bíblia. Então, vamos começar hoje pelo livro de Jeremias, no capítulo 1, falar sobre o chamado de Jeremias. Já que vamos falar sobre o chamado, vamos falar sobre o chamado desse jovem. No capítulo 1, versículo 1 diz assim: A vocação de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do auxílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. A palavra do Senhor veio até Jeremias. Jeremias, ele era filho de Ilquias. Ilquias, ele era um sacerdote. E Deus falou assim com ele, que Deus iria usar ele. E Deus fala assim para ele: olha, eu te escolhi, ó. Deus diz assim, ó, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Deus fala: olha, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já conhecia você. E ele continua dizendo: antes que saísse da madre, antes que você nascesse, te consagrei, te constituí profeta das nações. O chamado de Jeremias começou muito antes dele ser um feto ali na barriga da mãe dele. Antes da mãe dele ter ele ali, descobrir que estava grávida ali, Deus já tinha um propósito para a vida dele. E da mesma forma é a gente. Antes da gente nascer, Deus já sabia que nós viríamos ao mundo. Deus já sabia qual era o propósito que ele tinha para cada um de nós. E Jeremias, ele diz assim no versículo 6: Então lhes disse eu. Aí Jeremias falou: então disse eu. Ele respondeu assim para o Senhor: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias, ele era muito jovem. Ele começou o seu ministério muito jovem, Ele, pelo que eu andei pesquisando, ele tinha mais ou menos 20 anos de idade. E a idade de Jeremias fez com que ele pensasse assim, que não seria capaz de cumprir os propósitos de Deus para a vida dele. É bem isso que muitas vezes a gente faz, Deus, ele fala que vai fazer algo na nossa vida, mas a gente diz: não, eu não sou capaz de fazer isso. E a gente já coloca um monte de empecilho, Jeremias, ele estava fazendo assim. Ele falou: ah, Senhor, olha a minha idade, eu sou uma criança. Acho que ele pensou: como que as pessoas vão dar credibilidade porque eu vou falar para uma criança? Como é que eu vou chegar para os mais velhos e falar se para eles eu sou uma criança? Mas o Senhor diz assim, mais no versículo 7 diz assim: mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Aí Deus falou para ele: olha, não fala que você não passa de uma criança, porque aonde eu te mandar, para as pessoas que eu te mandar falar, você vai falar, e aonde eu te mandar ir, você vai. Então não fala que você é uma criança. Aí no versículo 8 ele diz assim: não temas diante dele, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aí Deus fala para ele: olha, não tema, porque para as pessoas que eu te mandar falar, você vai falar.
Não temas falar para eles, porque eu vou estar com você. Eu vou estar contigo e eu vou te livrar. Se alguém tentar fazer algum mal contra você, eu vou te livrar, porque eu vou estar contigo. No versículo 9 ele diz assim: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que te ponho na tua boca as minhas palavras. Para você ver como foi tão grandioso este chamado de Jeremias. O próprio Deus, o próprio Senhor tocou na boca dele. Eu não sei como foi isso, eu não sei como aconteceu. A gente só consegue imaginar como tenha sido. Mas fala que o Senhor tocou na boca de Jeremias e falou para ele: olha, eu coloco as minhas palavras na sua boca. Se você achava que você não tinha capacidade de falar porque era uma criança, eu, Senhor, coloco as minhas palavras na sua boca. É da mesma forma o Senhor. Hoje o Senhor, ele tem um chamado para a tua vida. De repente você fala: ai, Senhor, como é que eu vou cumprir esse chamado? Eu não tenho capacidade, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei mal ler a Bíblia. Como é que eu vou pregar? Mas o Senhor diz: eu colocarei as palavras na sua boca. O que tem que sair de você não é de você que tem que sair, é de Deus. De você não sai nada bom, de mim não sai nada bom, de nós não sai nada bom. Quando sai algo bom, algo que edifica a vida de uma pessoa, não é porque saiu do homem, da mulher, é porque saiu, foi através daquela pessoa, mas veio da parte de Deus, foi o Senhor falando na vida daquela pessoa. Então, no versículo 10 diz assim: olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, para também edificares e para plantares. Deus falou para ele: olha, eu te constituo sobre essas nações. Você vai fazer grandes coisas. Você vai ter autoridade. Você vai ser usado por mim. Sabe? Deus não colocou ele: eu te constituo sobre uma cidadezinha. Deus constituiu ele sobre uma nação. Ele seria profeta de uma nação. Sabe? Ele ia ter autoridade sobre os reinos, para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar. E também para edificar e para plantar. Ele ia ter autoridade para fazer aquilo que Deus mandasse ele fazer. De repente você está aí duvidando: ai, Senhor, eu recebi uma promessa do Senhor, eu recebi alguém dizendo que eu ia ser muito usado, mas será que eu vou ser mesmo? Sabe, Deus tem um propósito para a tua vida. Cada um de nós temos um chamado. É como nós vamos aprender a seguir. Lá em Romanos capítulo 12, que fala que cada um de nós tem um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós somos a igreja de Cristo. Quando diz a igreja, não é a igreja A, a igreja B. Eu, você, nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja. Lá em Romanos, no capítulo 12, né, que é a continuação, né, daquilo que nós estávamos lendo, só que aqui já está se tratando de um outro assunto, que é a respeito dos dons, que Paulo começa a falar ali com os romanos, com a igreja de Roma. No versículo 3 do capítulo 12, ele diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Paulo falou para ele: olha, não pensa que vocês são melhores, não tenha um pensamento mais elevado, achando que você é melhor, né? Achando que é mais usado, né? Hoje em dia tem pessoas que acham que são mais melhores do que alguém, porque de repente tem um dom que o outro não tem. Felizmente hoje a gente vê muito isso na igreja, né? Paulo fala para ele: não pensa que você é mais elevado do que alguém. Não tem um conceito elevado de si mesmo, não. Não pensa que você é melhor do que ninguém, não. Aí ele fala: mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado. Tem equilíbrio no que você pensa de você. Sabe? Tem equilíbrio. Pense que o seu dom, aquilo que você foi chamado, foi segundo aquilo que Deus lhe concedeu. Aí ele diz assim, ó: de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Entendeu? Então, se Deus me deu um dom, eu não posso pensar assim: agora eu sou melhor do que o fulano, né?
Porque agora eu tenho um dom, né? Deus me deu um dom de pregar. O meu irmão não tem dom de pregar, eu prego melhor que todos os meus irmãos aqui dentro da igreja. Não. Tem um conceito equilibrado. Tem um equilíbrio para que você não venha querer ser mais do que ninguém, né? Como ele diz, pense de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Deus te deu fé para que você venha exercer esse dom, né? Para evangelizar, para ensinar. Então, se Deus deu, tem um conceito equilibrado. Use esse dom não para se aparecer, né? Mas para que você venha honrar o nome de Deus. Aí ele diz no versículo 4: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo, nós que somos muitos, fomos formados um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Paulo estava falando, olha, Paulo pegou a comparação de um corpo, para que eles pudessem entender o que Paulo estava querendo dizer. Todos nós juntos formamos um só corpo, né? Ele diz assim como nós tem um corpo com muitos membros, nós temos um corpo e no nosso corpo tem braço, tem perna, tem cabeça. Aí Paulo fala assim como nós temos um só corpo com muitos membros, esses membros não exercem a mesma função. Então você tem no seu corpo, você tem braços, tem perna, mas cada um desses membros tem uma função. Sabe, não tem como você ser uma pessoa e querer ter só braço, só cabeça. Não tem. Isso seria uma imperfeição. Mas Deus nos fez perfeito. Nos fez com 2 braços, com 2 pernas, né, com 2 olhos, com nariz, com boca. Cada um aqui tem uma função. Não tem como a cabeça querer fazer a função da perna. Não tem como a mão querer fazer a função dos olhos. Agora eu sou mão, mas eu quero enxergar, porque eu quero ser mão, decidi que eu vou ser mão. Não, ela não vai ser mão, ela não vai ser olhos porque ela quis enxergar, entendeu? Cada um tem a sua função. Aí ele quis trazer essa comparação para nós, igreja. Todos nós, juntos, temos uma função. Aí ele diz assim também Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. Todos nós juntos, nós formamos um corpo, sabe? Um corpo em Cristo. Então, como um corpo, cada um de nós vamos ter uma função. Você já pensou se na sua igreja todo mundo pregasse? Quem é que ia ficar sentado para ouvir? Já pensou se na sua igreja todo mundo cantasse? Quem é que ia ficar sentado para ouvir? Né? Não teria lógica, né? É por isso que nas igrejas, né, tem aquele que canta, aquele que prega, aquele que ensina, aquele que cuida da criança, aquele que faz a limpeza da igreja, aquele que trabalha no evangelismo, né? Cada um ali tem a sua função, né? Mas no caso aqui, nós temos que pensar que isso inclui assim todos nós, porque nós somos a igreja, né? Mas quando eu me digo assim, na sua igreja, referindo que cada um de nós, na nossa igreja, quando nós frequentamos, cada um de nós ali vai ter uma função. E é isso que Paulo estava querendo falar para aquele povo ali, para a igreja ali, porque ele estava tratando com a igreja ali, né? Com a igreja de Roma. Então ele falou, olha gente, cada um de vocês aqui na igreja tem uma função, entendeu? Deus deu um dom para vocês, Deus chamou vocês, né? Cada um de vocês tem um chamado, né? Então, que vocês exerçam cada um na medida da fé de vocês, entendeu? Sem achar que são melhor que ninguém. Aí ele continua dizendo assim, no 5. Assim também em Cristo, que somos muito, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Aí Paulo fala, olha, todos nós aqui somos um corpo, juntos nós formamos um corpo e nós recebemos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dado. O que é graça? É um favor não merecido. Se você tem um dom, não pensa que foi porque você mereceu, né? Pensa que é a graça de Deus, né? Que foi que você
recebeu esse dom, né? Se você falar, eu tenho um dom de cantar, eu canto lindo, maravilhoso, eu tenho um dom de pregar, eu prego perfeitamente bem, não foi porque você mereceu, foi porque Deus quis dar. Porque o dom não é uma coisa que você estudou para ter. Dom é algo que Deus dá, sabe? Você pode melhorar, por exemplo, você já nasceu com o dom de cantar. O que você pode fazer? Você pode se empenhar para melhorar o seu canto. Você já nasceu com o dom de pregar. Você não estudou para que aprendesse a pregar. Deus já te concedeu isso, sabe? Então, o que você vai fazer? Você vai melhorar, você vai buscar ler a Bíblia, vai se empenhar para exercer esse dom, né? Muito mais para Deus, né? Aí ele diz assim, ó. No 6, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use na proporção da fé. Ele fala, você tem dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Sabe? Se você tem o dom de servir, no versículo 7, sirva. Se é de ensinar, ensine. Sabe? Ele fala, se você tem o dom de fazer, de servir ao seu próximo, então vai lá, sirva, cumpre o seu chamado. Faça aquilo que Deus te deu. Cumpra aquilo que o Senhor te deu. Aí diz no 8, se é de dar ânimo, que assim faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O que o apóstolo Paulo ele quer dizer? Se você tem esses dons, sabe, exerça com alegria. Faça com amor. Muitas vezes a pessoa tem aquele dom, tem aquele chamado, mas ela não exerce com alegria. Ela tem quantas pessoas que têm um dom e não está exercendo. Não pense que para você exercer o seu dom, você tem que estar em cima de um púlpito, você tem que estar com o microfone na mão. Você pode muito bem no seu trabalho exercer o dom que Deus te deu. De repente Deus te deu o dom da palavra, né? Deus quer te usar no evangelismo, você podia evangelizar no seu trabalho. Né? Hoje em dia a gente tem as redes sociais, você podia evangelizar pelas redes sociais. De repente Deus te deu o dom de servir, né? Você podia servir na sua comunidade, na sua igreja, ajudar na limpeza da igreja, ajudar quando vai ter um evento, estar ali disposta a ajudar. De repente Deus te deu o dom de exercer misericórdia, de cuidar das pessoas, de cuidar daqueles que estão passando por dificuldades. Deus te deu o dom da generosidade. Tem pessoas que têm isso, o dom da generosidade, como o Paulo falou. A pessoa ela tem condições financeiras, muitas vezes nem tanto, mas ela gosta de ajudar o seu próximo. Sabe, ela tem aquele dom do amor. Ela não pode ver alguém passando por necessidade que ela quer ajudar, ela quer estar ali, ó, ajudando. De repente você tem. Então, ajude aquele irmão que você vê que está passando por necessidade, por dificuldade. Isso é um dom. Às vezes a gente fica pensando, dom é só dom de pregar, é dom de profetizar, é dom de língua, tudo isso é dom. Mas tem aqueles dons que não são assim tão notáveis assim dentro de uma igreja como o dom da pregação. Mas tem muita gente ali, ó, escondidinho, que tem o dom de servir, que está aí servindo os irmãos, que está cuidando, né? Toda igreja, eu digo que toda igreja tem aquela irmã que serve o pastor, que ajuda o pastor, que está ali. Eu, graças a Deus, todas as igrejas que nós passamos, Deus sempre colocou uma pessoa para nos ajudar. Sabe, isso é dom de servir, são pessoas que elas não esperam uma retribuição. Eu não vou servir o pastor porque eu quero que o pastor venha me dar um cargo. Não, são pessoas que ajudam, sabe, com alegria, porque ela tem o prazer de ajudar mesmo. Isso é um dom, isso é dom de servir. Dom de servir ali na igreja, sabe? Sem ficar se preocupando com o título, se alguém vai notar, se alguém vai dizer, nossa, como ela serve. Muitas dessas pessoas estão exercendo o seu dom sem ninguém saber. É o que nós vamos ver agora em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 12, que fala sobre a diversidade na unidade. Ora, no versículo 2 diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade
embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O nosso corpo junto, pé, mão, cabeça, todos juntos formam um corpo. Paulo fala. Paulo, mais uma vez, está fazendo a comparação do corpo. Porém, agora ele fala para a igreja de Coríntios. Entendeu? Lá ele estava falando para a igreja de Roma, na cidade de Roma. Porém, aqui agora ele está falando já em um outro lugar, porque Paulo ele viajava. Aqui ele está falando agora para a igreja de Coríntio, né? Ele diz assim, no versículo 13: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Então entenda bem, o Espírito Santo é um só em todos nós. Entendeu? Todos nós fomos batizados pelo Espírito Santo, todos nós temos o Espírito Santo na nossa vida. A partir do momento que você aceita Jesus, que você começa a servir Ele, você recebe o Espírito Santo para que você venha estar cada dia mais capacitado em servi-lo, em buscá-lo. Mais para frente nós vamos aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo, né? Não vou me aprofundar nesse assunto agora, mas todos nós, a partir do momento que recebemos o Espírito Santo, nós passamos a ter uma mente voltada para as coisas de Cristo, né? Então ele fala, pois em um corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, todos nós ele está falando, porque antigamente as pessoas tinham muito esse negócio, né? Porque é grego, porque é escravo, né? As pessoas achavam que só uma classe vai ter o Espírito Santo, vai ter Deus, né? Nem era o Espírito Santo, porque ninguém ainda conhecia, depois só veio conhecer assim mesmo o Espírito Santo, veio falar mesmo só depois de Jesus ter falado que deixaria o Espírito Santo Consolador. Então, ele fala, não tem essa, se é judeu, se é grego, se é escravo, se é livre, não importa. Ele diz assim, a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Todos nós foi dado de receber de um único Espírito. Não tem, o Espírito Santo não está... mas aquele ali tem o Espírito... é mais usado. Sim, ela tem o Espírito Santo, claro, muitas pessoas têm o Espírito Santo e são sim mais usados, né? São pessoas que dão mais liberdade ao Espírito Santo. Mas não pense que tem um Espírito para cada um, não. É um único Espírito, é o Espírito Santo, né? O corpo, aí ele diz assim, o corpo é composto de um só membro. Mas não, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Ele novamente fala, o corpo não é composto de um só membro, não é composto só de mão, não é composto só de pé, mas é composto de muitos membros. Ele diz assim no versículo 15, se o pé disser, por que não sou mão? Não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Aí ele fala, se o pé dizer que ele não é mão, quer dizer que ele não está fazendo parte do corpo? Não. Se uma pessoa fala assim, mas eu não tenho o dom de pregar, então quer dizer que eu não faço parte do corpo de Cristo, eu não faço parte da igreja, eu não tenho importância para a minha igreja, para a minha comunidade, porque eu não tenho o dom de pregar, eu não tenho o dom de cantar, eu não tenho o dom de ministrar, eu não tenho... Não! Se você tem o dom que Deus te deu, não faz você melhor nem pior, você é importante do mesmo jeito, não importa o dom que você tenha. Deus ele te chamou para ser importante da mesma forma. Aí ele continua dizendo no versículo 16, e se o ouvido disser, por que não sou o olho? Não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Aí ele continua dando essa exemplificação do corpo, usando, né? Aqui ele está usando. Se todo mundo querer, se o corpo nosso decidisse tudo ser perna, tudo ser braço, não teria como. Né? Onde é que estaria o corpo mesmo? Né? Não seria o corpo, seria uma deformidade, seria uma aberração, né? Aí ele diz assim como muitos membros... assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Aí ele fala assim, olha, um precisa do outro. Da mesma forma na igreja. Um não pode dizer, não, eu não preciso de você, porque o meu dom
né? Aquilo que Deus me chamou, né? O meu ministério aqui é melhor do que o seu, não. Todo mundo dentro da igreja é importante, é uma peça importante. Desde aquele que limpa a cadeira, desde aquele que sobe no altar para pregar. Todos ali é importante. Todos ali faz parte do corpo de Cristo e são importantes. Aí diz assim, ó, pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Então aquela pessoa fala, mas aquela pessoa que limpa a igreja não tem muita importância. Pelo contrário, são pessoas indispensáveis. Normalmente são pessoas que se dispõem do seu tempo para ir cuidar da igreja quando ninguém está querendo ir lá cuidar. Enquanto muitos estão querendo só estar em cima do púlpito mostrando para todo mundo. Ah, mas não é digno, né? Não é uma coisa digna, não é uma coisa... Pelo contrário, aquela pessoa que lava o banheiro da tua igreja tem o mesmo valor do que aquela pessoa que sobe em cima do altar para pregar. Tem o mesmo valor do que aquela pessoa que pega um microfone para cantar. Tem o mesmo valor para Deus. Não tem essa de um melhor do que o outro, a palavra de Deus nos diz. Aí continua dizendo, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. O que ele está querendo? O que são os membros que nós achamos que são menos honrosos? São aquelas partes que nós precisamos cobrir, que nós não vamos sair expondo eles para todo mundo. Tratamos com especial honra, nós tratamos com especial honra no nosso corpo. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. O que é indecoroso? Tem partes no nosso corpo que é indecoroso, que você não vai sair mostrando para todo mundo, nem mesmo numa praia, né? Se é que você me entende. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Sabe, Deus ele fez tudo com perfeição no nosso corpo. É isso que o apóstolo Paulo está falando, da mesma forma é dentro de uma igreja. Sabe, todo mundo ali tem o seu espaço, todo mundo tem ali o seu chamado, todos ali são importantes, independente se é um serviço que ninguém presta atenção, ninguém muitas vezes acha honroso, sabe, aqueles que parecem menos importantes, eles também são importantes, não é porque ninguém presta atenção, não é porque ninguém quer ir lá fazer. Essas pessoas são pessoas importantes da mesma forma. São pessoas que estão exercendo o seu dom de servir na sua comunidade. Muitas vezes não está servindo ali dentro da igreja, está servindo fora, está visitando pessoas em hospitais, está fazendo visita ao seu vizinho, a outras pessoas. Coisas que muitas vezes aqueles que cantam no louvor, que pregam, sabe, que tem aquele dom que todo mundo tá ali vendo e aplaudindo, né, que são os mais honrosos, né, sabe, não podem fazer, não porque não querem, mas muitas vezes não podem, mas aqueles membros ali, que muitas vezes só vem no culto e fica sentado, mas às vezes fora da igreja, tá fazendo a sua parte, tá ganhando alma para Jesus, tá sendo usado, tá cumprindo o seu chamado. Não pense que você precisa pregar para ser usado. Não, no seu trabalho você também pode ser usado por Deus. Deus ele também quer te usar. Independente daquilo que ele te chamou. Sabe? Ah, mas eu não tenho, né, capacidade. Deus ele quer te usar da mesma forma. Ó, ele continua dizendo assim, ó, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. O que ele está querendo dizer? Trazendo para o conceito da igreja. Cada um tem que cuidar do outro dentro da igreja. Um tem que valorizar o outro. Ó, no versículo 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. O que quer dizer? Se o teu irmão recebeu uma bênção, se o outro irmão recebeu uma bênção, se alegre por ele. É isso. Se ele sofreu uma perda, sofre também com ele. 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo.
Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas, né? Que são o dom de línguas, né? São todos apóstolos? Ele pergunta. São todos profetas? Ele pergunta novamente. São todos mestres? Novamente ele pergunta. Tem todos dons de realizar milagres? Tem todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Ele faz várias sequências de perguntas, querendo dizer, sabe, um foi constituído para apóstolo, outro foi feito para profeta, outro para ser mestre, outro para realizar dom de curar, de milagre. Pessoa que vai lá, ela tem o dom da cura, Deus deu o dom para ela, ela bota a mão na cabeça de um enfermo, a pessoa é curada. Isso é um dom de Deus, é dom, sabe? Uns têm dom de orar em línguas, o outro não tem. Não adianta você crer que o outro tem, porque se Deus falou para ele, não vai ter, o dom dele é o outro. Não adianta você crer que o outro seja que nem você, sabe? Tem igreja que acha que todo mundo tem que ter o mesmo dom. Não, nós somos um corpo. Tem gente que tem o dom de orar em língua, tem gente que tem o dom de profetizar, tem gente que tem o dom de interpretar. Cada um foi chamado de uma forma diferente. Aí ele diz assim, ó, entretanto, busco com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Ele termina dizendo, entretanto, depois de ter explicado para ele que cada um chamou cada um de uma maneira diferente, explicou, busque com dedicação os melhores dons. Você tem buscado a Deus o seu dom? Que dom você tem buscado? Sabe? Então busque a Deus com dedicação. Busque, se empenhe, faça por merecer. Ai, Senhor, eu queria tanto ter o dom de profecia. Pois então busque. Se você quer ser uma profetisa do Senhor, levar a palavra do Senhor para essa nação, busque. Busque ser uma mulher espiritualizada, uma mulher cheia do Espírito Santo, que Deus vai te usar como profetisa dele. Ai, Senhor, eu queria orar em línguas. Então busque, comece a se encher do Espírito Santo. Não adianta só querer, a gente tem que buscar se encher do Espírito Santo. Aos poucos, Deus ele vai mostrando, Deus ele vai te capacitando. E quando você vê, você vai estar falando, poxa, Deus me deu o dom disso, Deus me deu o dom daquilo. De repente ele já te deu. Ele está esperando você buscar. Ele está esperando você começar a se envolver com ele para que ele venha se manifestar em você. Porque, como nós já aprendemos, quanto mais você se entrega a Deus, mais ele enche a sua vida, mais ele vai cuidar de você, sabe? Então, se você quer ser usado por Deus, cumprir o seu chamado, seja lá onde for, seja assim no seu trabalho, né, com dom de serviço, seja com trabalhos voluntários, eu não sei, né, porque nós somos um corpo, como eu já falei, cada um foi chamado de uma maneira diferente. Eu tenho aprendido cada dia mais onde o Senhor tem me chamado e tenho buscado aprender e me aprimorar para que o Senhor me use mais ainda. E tenho buscado sim por outros dons que eu gostaria de ter, que eu não tenho, mas eu oro ao Senhor para que um dia Ele possa me conceder esses dons. Então, se você tem buscado ao Senhor, se você fala, poxa, eu queria ter o dom de línguas, eu queria ter o dom de profetizar, eu queria ter o dom de curar, eu queria poder ter o dom de curar, sabe, ir nos hospitais, esvaziar os hospitais pela minha fé. Então vai buscar. Senhor, eu tenho um ministério de mulher, eu queria ter um dom de pregar e falar a tua palavra assim de maneira poderosa. Então vai buscar, vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar que o Senhor vai te dar. Busque com dedicação os melhores dons, o apóstolo fala. Busque os melhores dons, escolha os melhores dons. Aí diz, passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Sabe, então, busque saber qual é o seu chamado. Ai, Ju, eu sei qual é o meu chamado. Então busque se aprimorar. O que você está esperando que você não está se aprimorando? Quero deixar essa passagem para que você venha refletir, para que você venha ler com calma na sua casa, para que você possa buscar a Deus de verdade. Busque ser uma mulher transformada. Você não quer ser uma mulher virtuosa? Então busque saber o chamado. Deus tem um chamado para a tua vida. O que você está esperando? O que você está esperando para ser uma mulher virtuosa usada por Ele na tua casa, como profetiza e profetizar na vida dos teus filhos, na vida da tua casa, do teu marido? Não que você vai passar acima dele, claro que não. Mas eu digo, sabe, levar a palavra para os teus filhos, para o teu marido,
uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que tem o dom de servir, que serve a casa com excelência, sabe? Então busca o Senhor. Esse áudio já ficou longo demais, né? Que Deus abençoe a tua vida nesse dia, né? Que Deus venha te honrar, que Deus venha te capacitar, que Deus venha te usar grandiosamente aonde você colocar as tuas mãos, onde Deus te colocar, Deus venha te usar. Em nome do Senhor Jesus.